Bom dia, família de Deus. Vivemos uma vida com heranças benditas, heranças malditas. No mundo espiritual não é diferente. Vivemos de heranças benditas, de pais que serviram a Deus, foram sinceros, e por isso a bênção de Deus que estavam sobre os nossos pais estarão sobre nós. Infelizmente, também vivemos de heranças malditas, dos pais, dos nossos pais, que não serviram a Deus e atraíram para si maldição que vai de geração em geração. Mas isso pode ser quebrado? Sim. Primeiro, com o entendimento de que isso acontece. Porque os homens estão mais propícios a seguir o que seus pais ensinam do que a palavra de Deus mostra. Seguem tradições humanas que às vezes seus pais aprenderam dos pais deles e continuam perpetuando isso em geração após geração, acumulando sobre si maldições. Porque é um erro seguir o que é errado. E a palavra de Deus não nos dá margem para seguir tradições humanas. Jesus Cristo disse sobre isso em Marcos 7, nós vamos ler aqui, dizendo que os homens amavam mais os homens e os dogmas humanos e as tradições humanas do que a palavra dele. Do judaísmo, a única religião monoteísta que havia naquele tempo, já havia esse mal. As pessoas não entendiam o que Deus queria dizer e criavam dogmas dentro do judaísmo para as pessoas seguirem. E isso desagradava a Deus. Desagradava de tal forma que Jesus se pronunciou a respeito disso em Marcos 7. Vamos ler? Assim está escrito, Marcos 7, do 6 em diante. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Esse povo honra-me com os lábios, ou seja, todo mundo fala, eu sou de Deus, glória a Deus, mas nem todo mundo é de Deus. Mas seu coração está longe de mim, não conhece as coisas de Deus. Quem não conhece as coisas de Deus, não pratica as coisas de Deus, não entende o que é a verdade e vive cultuando a mentira. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Quantas religiões são preceitos de homens? Negligenciando o mandamento de Deus, guardai as tradições dos homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. O que quer dizer isso? Deus fala, não adorarás esculturas, imagem, não prestará culto a mais ninguém a não ser a Deus. E tem gente aí adorando imagem. Devemos adorar como? Devemos adorar quem? Apenas e tão somente a Deus. As tradições fazem parte de uma sociedade que guarda conceitos, dogmas, religiões. Nós devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Não devemos seguir preceitos religiosos. Devemos cumprir as ordenanças de Deus. E uma das coisas que mais entristece a Deus é a adoração a deuses, a imagens de escultura, a colocar quem ele não colocou no lugar que ele não disse que era dele, como Maria, mãe de Jesus. Maria nunca foi mãe de Deus, nunca. Ela era um ser humano abençoado. Mas Jesus fez o mundo, fez todas as coisas que há, inclusive o ser humano. Quando Deus estava para fazer o ser humano, ele disse, façamos.
Então entenda, Jesus existia no começo com Deus. Não foi gerado por Maria, a não ser na sua situação de ter que vir ao mundo como homem. Então, do homem Jesus, Maria foi mãe. Mas do ser divino, que na sua essência estava, ela nunca foi mãe. Não há registro de poderes de Maria. Bem-aventurada sois entre as mulheres, porque gera o Filho de Deus como homem. Como homem. Porque Jesus precisava ter vindo e como homem sofrido, sem a sua divindade. Como homem sofreu. Como homem sofreu, Deus, Filho, sofreu como homem. Que ser no universo, a não ser Jesus, poderia executar tal façanha, de ter poder de destruir o mundo e se sujeitar a ele por amor a você, a mim. E mesmo assim, muitos ainda seguem tradições humanas. Acorda tu que dormes. Para de ser religioso. Seja de Deus. No último dia, Deus não te perdoará porque você disse que fez o que seu pai te ensinou. Não. Que a sua mãe te ensinou. Não. Deus não se interessa porque com coisas que são ensinadas erradas, aprendidas erradas e passadas de geração em geração. Isso não justificará ninguém diante de Deus. Todos temos inteligência e se procurarmos a verdade, a encontraremos. E qual é a verdade? A verdade é tão simples. O homem pecou e Jesus veio e o reconduz à presença de Deus. Não há outra verdade. Não há outro ser que possa representar o ser humano diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. Maria não representa. Os apóstolos não representam. Os santos que criam não representam. Jesus está acima de todos. De todos. Abaixo apenas do seu Pai. Então entenda, quem não aceita Jesus une e exclusivamente não tem a Deus. Essas Marias, essas Aparecidas, essas senhoras não são e não estão na palavra de Deus. Não. Isso é tradição humana. Isso é dogma humano. Isso é criação humana que não agrada a Deus. Peça à mãe que o filho obedece. Que blasfêmia. Quando Maria se relacionou a Jesus Cristo, quando ele já estava no seu ministério divino, ela o chamava de Senhor. Ela sabia quem tinha gerado. E você? Sabe quem é Senhor da sua vida? Presta atenção no que você está fazendo. A religião não vai te salvar. O conhecimento da palavra, sim. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou aceita isso, ou vive isso. Ou no dia que deixar essa carne, poderá ser condenado a uma eternidade sem Jesus Cristo. Porque é Ele que diz: eu vou para o Pai e vos prepararei morada. Para onde eu estiver, vós estejais comigo. Quem é esse vós? Todo aquele que aceita única e exclusivamente Jesus Cristo. Não adianta aceitar Jesus e Marias e Aparecidas, e imagens, esculturas e santos e santas. Não. Apenas e tão somente Jesus Cristo. Ou você aceita essa verdade, ou o seu nome não está escrito no livro da vida. Que o entendimento entre no teu coração. Que o Espírito Santo, na infinita misericórdia do Deus Uno, possa trazer esse entendimento
esse discernimento à sua mente. E que se você não aceitou apenas e tão somente a Jesus Cristo, é tempo de fazê-lo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.